Bora falar hoje então sobre a ferramenta talvez mais incompreendida da agilidade, os Story Points. Pessoal, então todo treinamento que eu dou, ou toda a roda ali de meetup, onde você tem pessoas ali um pouco mais novas ali na agilidade, esse é um tema que simplesmente ele aparece todas as vezes. São Story Points. O que são os Story Points e por que existe tanta confusão, tanta coisa ali, tanta polêmica em torno dessa ferramenta aí? Então, para começar, cara, se você usa ou não usa Story Point, isso não quer dizer que você é ágil, não quer dizer que você faz ou não faz Scrum, cara. Essa é uma ferramenta alternativa ali que muitos membros ali do movimento da agilidade ali, eles acabam utilizando ou não, né, ou pararam de utilizar. Isso é algo bem natural, né, isso passa a ser parte até de uma evolução ali de conceitos ou simplesmente de você testar uma ferramenta, ver que ela é boa e você permanece utilizando, ou você testa uma ferramenta, vê que ela não surte os efeitos desejados e você simplesmente descarta. Legal? Então os Story Points, eles nasceram junto do XP, da comunidade XP. Os Story Points, então, eles são uma unidade de medida. Assim como o metro é uma unidade de distância, né? O litro é uma unidade de volume, né? A hora é uma unidade de tempo, o Story Point é uma unidade de grandeza, ali, de complexidade, de esforço, né? Que a gente tem para construir um pedaço de software ali, né? Pode ser uma user story nesse caso aqui, ou qualquer tipo de demanda que você tenha ali para construir. Você usa essa unidade de grandeza, essa unidade de medida, para mensurar esse esforço, né? Essa demanda. E depois você vai utilizar essa unidade de medida para fazer o quê? O planejamento de uma iteração sua, né? Seja, sei lá, uma semana de desenvolvimento, um mês, uma sprint, aquilo que você estiver utilizando, né? Um ciclo de desenvolvimento, para te ajudar a fazer esse planejamento, você utiliza o Story Point. Ou às vezes você pode utilizar o mesmo Story Point para também tentar fazer uma projeção daquilo que você vai conseguir entregar numa release, numa determinada data, ou em que data que você vai conseguir entregar uma certa quantidade de demanda ali. Talvez um Product Backlog que você já tenha mapeado ali. Legal? Então, os Story Points eles servem com essa finalidade. Você vai olhar para um item e vai falar assim, ó, esse item, dado o esforço que eu tenho de construí-lo, ou dado a complexidade que eu tenho, a quantidade de trabalho que deve ser demandada para fazer isso daqui, né? Tanto de pensar, de conceber, desenvolver, de tudo, assim, eu vejo que esse item ele é de uma certa unidade. E daí, o que a gente tem que saber dividir aqui, separar, é que o Story Point é uma unidade de medida única e exclusiva do seu time, única e exclusiva das pessoas que estão trabalhando naquela iniciativa. E o primeiro mito que cai aqui é a utilização de Story Point para comparar times com times, um time com o outro. Gente, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Então, o Story Point ela é uma medida, é como se fosse aquela você lutando contra você mesmo, né? Ou você medindo você mesmo, né? Então, ela é uma unidade, ela é uma medida única e exclusiva para você. Né? Não existe uma comparação entre um time com Story Points, né? Um time faz tantos pontos e aquele time que faz mais pontos, ele é mais produtivo. Isso é uma grande falácia, é um grande erro. Porque no Story Point o que vai acontecer é que você vai fazer uma grandeza comparativa entre os itens. Você vai falar assim, ó, esse item aqui, seja lá qual for a natureza dele, ele é 10 pontos. Esse item aqui, que é a metade mais ou menos desse em esforço, em complexidade, então ele vai ser de 5 pontos. São essas grandezas comparativas que são importantes na hora de você estar trabalhando com os Story Points. E daí também uma coisa muito comum assim, na utilização dessa ferramenta é as pessoas elas não utilizarem uma escala linear, né? E aí elas passam a utilizar ou uma escala exponencial, assim, né? Quadrática, ou logarítmica, ou Fibonacci, por exemplo, um exemplo do qual as pessoas mais utilizam, assim. Porque a ideia não é você ficar fazendo, um outro erro também que eu vejo muito, né? Você tentar fazer a medida milimétrica. Não, esse daqui ele é 10,5 pontos, esse aqui é 4,98. Não, gente, não é isso.
tá? A visão é você ter realmente uma ideia de range, assim. Então, porque a gente sabe que o mundo é complexo e até essa análise ela é um pouco subjetiva, né? A complexidade desse item, a quantidade de esforço para fazer um item e outro, ele é um pouco subjetiva isso, né? É um pouco difícil de você mensurar. Então a ideia não é a gente tentar ser preciso, ser objetivo com isso, é você fazer uma ideia de range aqui. E no fim, os story points eles vêm com uma unidade de medida que ela é alternativa à mensuração por horas. Então, principalmente aí nos métodos tradicionais a gente vê bastante a utilização da mensuração por horas. E a gente sabe que é uma mensuração muito errática, né? Recorrentemente a gente vê problemas em dificuldades, né, dos times em conseguir mensurar suas atividades em horas. Então, o story point ele vem dada uma determinada cadência, né? Quantos pontos eu construo nessa cadência, uma outra cadência semelhante. Então, uma semana eu fiz 10 pontos com o mesmo time, nas mesmas condições, e em uma outra semana, né, a gente parte do princípio que a gente consegue construir mais 10 pontos. Então é para isso que o story point ele vai nos ajudar. Então é uma grandeza, né, alternativa à utilização de horas. Por isso que daí o segundo mito também cai, que é você tentar fazer uma comparação ou parelhar, né, fazer uma relação entre pontos e horas. Ah não, porque no meu time 5 pontos é equivalente a 1 hora. Cara, para com isso. Né? Se a utilização do story point ele veio justamente como uma alternativa a horas, por que você está retornando de novo a mensuração de horas? Né? Ou você utiliza horas e beleza, seja feliz com isso, né? Ou utiliza o story point como ele veio para ser, né, concebido, assim como ele foi concebido. Legal? E por último, a última mensagem que eu gostaria de deixar é que com o passar do tempo, né, o próprio Ron Jeffries, que ele fala isso, né, ele fez um tweet há alguns anos atrás. Ele fala assim, eu não me lembro muito bem se fui eu que criei o story point, mas se foi, me desculpe. É um tweet engraçado até. E ele faz isso justamente pela questão, ele está arrependido pela ferramenta que ele criou? Não, ele está arrependido pela maneira como o mercado e como as pessoas têm utilizado essa ferramenta. Porque aquilo que era para ser simplesmente uma unidade de medida, que ajuda as pessoas a ter um consenso com relação ao escopo, a ter a fazer um bom planejamento para um próximo objetivo, as pessoas passaram a usar essa unidade de medida para taxar um time quanto à produtividade, quanto àquilo que ele produz, né? E aí isso traz um monte de disfunções. E isso não é interessante à saúde do próprio time. Você colocar essa meta para... Né, tem times que têm metas de story point por sprint, por exemplo, né? Isso é terrível, cara, isso é muito ruim, porque as pessoas vão simplesmente, elas vão se moldar àquela meta e àquela métrica, né? Diga como me medes, eu te direi como me comportarei. Então as pessoas vão passar a inflar pontos, a gente já sabe que isso não dá certo. Então a mensagem do Ron Jeffries estava na linha de simplesmente não deturpar a utilização do story point, por isso que ele se dizia arrependido de ter criado essa ferramenta, porque simplesmente o mercado foi lá e utilizou aquilo de forma deturpada, de forma errada. Legal? Então essa é mais uma ferramenta ágil para você utilizar, né? Sinta livre para poder fazer esse teste no teu time, para ver se isso funciona ou não funciona, e seja feliz aí com a sua implementação ágil. Valeu? Vejo vocês na próxima e até mais.